Olá, sejam bem-vindos ao Magazine da rodada 25 do Brasileirão. G5 tropeça. Todos os 5 primeiros colocados terminaram sem vitória e Palmeiras continua com boa vantagem do segundo colocado. Vitória gloriosa. Botafogo conquista a vitória fora de casa contra o Fortaleza, que estava invicto no segundo turno e se recupera na tabela. Novo artilheiro. Santos sucumbe ao Goiás de Pedro Raul na Vila Belmiro e o Esmeraldino conquista a terceira vitória seguida na competição. Lindos gols, defesas espetaculares e o sobe e desce da tabela. Você vê tudo agora no Magazine da rodada 25 do Brasileirão Açaí. Duelo dos desesperados. Buscando sair do rebaixamento, o Juventude abriu a rodada contra o Avaí no Alfredo Jaconi. Os dois times ainda não venceram no segundo turno. As duas equipes tiveram estreias. Humberto Louser escolheu o zagueiro Renato Chaves para melhorar a defesa, enquanto Eduardo Barroca foi de Matheus Sarará para ajudar o time no meio-campo. A primeira jogada foi do time da casa. Cruzamento de Chico Kim e o zagueiro Vitor Mendes cabeceou, mas só não foi gol graças à boa defesa de Vladimir. O Avaí até abriu o placar com Potker, que driblou o goleiro, mas o bandeirinha marcou o impedimento. O VAR analisou e manteve a decisão de campo. Pita é o artilheiro do time, mas dessa vez ele ficou devendo. Após driblar o goleiro Vladimir, ficou com o gol aberto, mas pegou mal na bola e acabou mandando para fora. Desta vez não tinha VAR para tirar o gol. O Juventude saiu jogando errado e Bruno Silva tocou a Bissoli. O artilheiro não perdeu a chance. Marcou o primeiro gol do jogo, o seu 12º no Brasileirão. O empate veio após uma confusão. Escanteio para o Juventude, a bola bate no braço de Potker e quase entra. Após muita demora do VAR, a penalidade foi marcada. Com categoria, Chico Kim deixou o placar igual, 1-1. O Avaí só não saiu com a vitória por conta da trave. Galdesani tocou de cabeça para Natanael finalizar, mas o chute do jogador pegou na trave e o rebote foi direto para as mãos de Pegorari. Tudo igual no placar, resultado ruim para as duas equipes que seguem sem vencer no segundo turno. Defendendo a liderança do Brasileirão, o Palmeiras foi a Bragança Paulista para encarar o Red Bull Bragantino no Nabi Abichedi. A partida marcou o encontro dos técnicos mais longevos do futebol brasileiro. Maurício Barbieri comanda o Massa Bruta desde setembro de 2020. Já Abel Ferreira está no Palmeiras desde novembro do mesmo ano. Sem Carlos Eduardo emprestado pelo Palmeiras, o Bragantino teve Alejandro no comando do ataque. Ramires seguiu como titular. No Verdão, preocupado com a Copa Libertadores, Abel poupou alguns titulares. Apenas o Everton, Danilo e Scarpa iniciaram a partida. O time da casa abriu o placar logo cedo. Aos 24 do primeiro tempo, Arthur bate falta a meia altura. Aderlan desvia de cabeça e Luan Cândido empurra para o fundo do gol. 7º gol do lateral formado na base palmeirense, lei do ex em Bragança. E teve mais. 11 minutos depois, Arthur arrancou e bateu de pé esquerdo no cantinho de Everton, que não conseguiu defender. 4º gol do atacante, também revelado pelo Palmeiras. E no apagar das luzes do primeiro tempo, o Verdão conseguiu descontar. Scarpa bateu escanteio para Vanderlan, que cruzou na área e Cleiton falhou. Gol contra do goleiro do Red Bull Bragantino. Na volta para o segundo tempo, o time de Bragança teve a chance de aumentar o placar com Alejandro. Depois da tentativa de Arthur, a bola sobrou para o camisa 9, que isolou. O castigo veio a cavalo. Na sequência, Luan deu esse lindo lançamento para Merentiel, que não desperdiçou. Cara a cara com Cleiton, ele domina e balança a rede para empatar o jogo. Primeiro gol do uruguaio com a camisa palmeirense. No final do jogo, o Palmeiras quase virou. Rony avança pela direita e cruza na cabeça de Dudu, que desperdiça mandando por cima. Tudo igual em Bragança Paulista. O Palmeiras vai a 51 pontos, ainda na liderança do Brasileirão. Já o Red Bull Bragantino chega ao 5º jogo consecutivo sem vitória e fica com 32 pontos. O Atlético Paranaense recebeu o Fluminense na Arena da Baixada, com desejos de se reaproximar do G4.
Do outro lado, o tricolor vinha de um empate em casa contra o Palmeiras e precisava conquistar pontos fora de casa. Com foco na Libertadores, no meio de semana, ele mandou a campo um time alternativo, com Pablo como centroavante. O Fluminense viajou a Curitiba com seus melhores jogadores, incluindo Paulo Henrique Ganso no meio e Herman Cano no ataque. O tricolor das Laranjeiras teve a primeira chance da partida com o Natan. O meia recebeu a bola no meio e chutou de fora da área, mas ela passou a centímetros da meta atleticana. Mas o Furacão foi quem abriu o placar. Tomás Coelho cruzou da esquerda e Pablo acertou um belo cabeceio no ângulo para vencer Fábio. Foi o terceiro gol do atacante no Brasileirão. O segundo tempo começou com o Atlético melhor. Vitor Bueno recebeu um passe açucarado dentro da área e finalizou. Mas Fábio operou um milagre para salvar o time fluminense. O Flusão ainda tentou empatar a partida com 73 minutos de jogo. Samuel Xavier cruzou, Marrone desviou, mas Caio Paulista não conseguiu chegar até a bola. E nada mais aconteceu. Uma partida lenta e fora do comum para o ataque do Fluminense, que perdeu a chance de continuar a sua perseguição ao líder Palmeiras. Enquanto o Atlético conseguiu uma vitória importantíssima, mesmo com o time cheio de reservas. Duelo de verdões, mas com momentos diferentes. O Coelho, pensando em G6, recebeu na Arena Independência o Coritiba, que quer se afastar da zona de rebaixamento. Wagner Mancini manteve a base do time titular, só colocando Everaldo no lugar de Felipe Azevedo. Já Guto Ferreira, sem Léo Gamalho, optou por Adrian Martínez para liderar o ataque da equipe mineira, com o lateral Egídio jogando como ponta esquerda. A primeira chance do jogo veio com os visitantes. Fabrício Daniel com um lindo passe para Aleph Manga, que na velocidade tenta arranjar espaço. Mas o chute foi direto a Matheus Cavicchioli, que fez boa defesa. O primeiro gol saiu de bola parada. Cobrança de escanteio e após desvio a bola sobrou no capricho para Pedrinho finalizar bonito e abrir o placar do confronto. Um bom contra-ataque quase termina em gol. Everaldo foi levando a bola e criando espaço até enfiar para Pedrinho finalizar, mas o chute do jogador passou por cima do gol. A segunda etapa nem começou direito e quase os mandantes balançam a rede. Um chute de muito longe de Lucas Cal acertou o travessão, que deve estar tremendo até agora lá em Belo Horizonte. Todas as jogadas do Curitiba passavam por Aleph Manga. Ele recebeu na esquerda e cortou para dentro para finalizar e por pouco não marca o gol da rodada. Bola no travessão de novo. O segundo gol vem de uma bela jogada trabalhada desde o campo de defesa até a boa cabeçada de Mateuzinho para marcar o seu primeiro gol no campeonato. Fim de papo e uma boa vitória do América, que chega a 35 pontos e já pode sonhar com posições mais altas na tabela. Já o Coritiba segue sem vencer fora de casa na competição e mantém os 25 pontos. Flamengo e Ceará se enfrentaram no Maracanã lotado no domingo pela manhã. O jogo marcou o reencontro de Dorival Júnior com a sua ex-equipe. No rubro-negro, mesmo com larga vantagem na semifinal da Libertadores, o técnico decidiu poupar alguns titulares. Gabigol, confirmado na equipe, alcançou a marca de 200 partidas pelo clube. Varela fez sua estreia e Pulgar apareceu entre os 11 iniciais pela primeira vez. Pelo Ceará, a novidade foi o atacante Jô, ex-Corinthians, também estreante como titular do Vozão. Na zaga, o jovem Gabriel Lacerda substitui Luiz Otávio, lesionado. Depois de um primeiro tempo sonolento, o Ceará acordou e armou um rápido contra-ataque. A bola chega para Mendonça, que aciona Jô para abrir o placar do Maracanã. Primeiro gol do atacante pela equipe cearense. Na segunda etapa, com algumas alterações, o Flamengo foi cirúrgico para buscar o empate. Escanteio na área, Richard Coelho afastou mal e Gabigol cabeceou para as redes. O 100º gol de Gabigol em campeonatos brasileiros. O jogador mais jovem da história a alcançar essa marca. Aí começou uma confusão com a arbitragem. Vidal colocou o braço na bola e o árbitro Paulo César Zanovelli não marcou falta. Jô ficou furioso e xingou o juiz. Tomou vermelho direto e foi expulso para a fúria dos cearenses. Com um jogador a mais, o Flamengo seguiu tentando a virada, mas João Ricardo evitou de forma magnífica
com uma defesaça ao chute colocado de Pedro. Coisa linda. No final, quem foi expulso foi Gabigol, que já tinha amarelo e se envolveu nesta confusão com Vasquez. Com isso, ele também atingiu uma outra marca, esta negativa. É o jogador que mais toma cartões vermelhos desde que chegou ao Flamengo há 4 temporadas. 7 expulsões desde 2019. E o jogo terminou assim, quente, reclamações dos dois times e o Flamengo que deixou escapar uma ótima chance de diminuir a distância para o líder Palmeiras. Já o Ceará fica com 28 perto da zona de rebaixamento. Corinthians e Internacional chegaram a um confronto na Neoquímica Arena com os mesmos 42 pontos. A vitória para qualquer um deles seria importante, já que Palmeiras, Fluminense e Flamengo perderam pontos no final de semana. Vitor Pereira teve que se virar sem Renato Augusto, então Juliano foi escolhido para o meio-campo. Mano Menezes armou seu time padrão, com Wanderson e Alemão nas funções ofensivas do Colorado. O jogo começou pegando fogo quando o Inter abriu o placar antes mesmo do primeiro minuto. Alemão ganhou a disputa com Gil e estufou as redes de Cássio com um belo chute. Mas o Timão foi rápido para se recuperar. Com 12 minutos, Gustavo Silva cruzou. Gil ajeitou de cabeça e Balbuena apareceu no meio para botar para dentro e marcar o seu segundo gol no Brasileirão. Alguns minutos depois, Roger Guedes arriscou um chute de fora da área. A finalização saiu fraca, mas Daniel bateu roupa. Yuri Alberto pegou o rebote para virar a partida. Começo eletrizante na Neoquímica Arena, com o centroavante marcando seu primeiro gol no Brasileirão contra o seu ex-time. No final do primeiro tempo, Fausto perde a bola em frente à área alvinegra e Johnny fica com ela. O meia achou Maurício, mas o seu chute explodiu na trave. Depena pegou o rebote, mas chutou para fora. O segundo tempo começou mais lento até que Alan Patrick fez mágica em São Paulo. Ele recebeu de René e pegou Cássio de surpresa com um belo chute no ângulo. Golaço! O Inter começou a mandar na partida. Alemão cortou para o meio e chutou de fora da área. Um desvio quase mata o Cássio, mas ele se recuperou e conseguiu salvar o Corinthians. Pedro Henrique teve uma última chance de dar a vitória ao Colorado, recebendo de Alan Patrick, mas cabeceando para fora. 2-2 placar final e os dois times continuam com o mesmo número de pontos. Mas o Corinthians deixou seu estádio com um gosto amargo na boca após péssima performance no segundo tempo. Líder do retorno do Brasileirão com 5 vitórias consecutivas, o Fortaleza recebeu o Botafogo em casa. O time carioca, com campanha bem distinta, não vencia há 5 partidas e passou o mês de agosto inteiro sem um triunfo. Na escalação do Fortaleza, Tinga ficou no banco e quem apareceu entre os titulares foi Thiago Galhardo. À frente, Romarinho, Moisés e Robson formaram um trio ofensivo. Já Luiz Castro, do Botafogo, contou com a estreia de Tiquinho Soares entre os titulares. Eduardo, outro que foi contratado recentemente, também iniciou o jogo. Antes da partida, a torcida preparou um lindo mosaico para Tinga, ídolo da equipe e jogador mais vitorioso do time com 8 títulos. O defensor, que está na equipe desde a campanha da Série B de 2017, estava lesionado e voltou aos gramados depois de 3 meses. E logo aos 14 minutos foi o meio de campo que levou perigo ao Fortaleza. Cruzamento de Marçal e Eduardo cabeceou para Fernando Miguel, fazendo uma grande defesa. Mas 4 minutos depois, nada pôde fazer o goleirão do Leão. Boa jogada de Jefinho, que cruzou para o camisa 33 marcar o seu primeiro gol pelo Botafogo. E ele queria mais. Após escanteio batido por Marçal, Cuesta desvia e Eduardo sobe de cabeça para fazer o seu segundo gol. O Fortaleza tentou reagir logo na volta para a segunda etapa, mas depois de um pênalti sofrido por Thiago Galhardo, Gatito faz essa defesaça na cobrança de Robson. No rebote, o goleiro defendeu mais um chute de Hércules. E o time carioca decretou a vitória em um golaço de Marçal, que ajeitou para o pé esquerdo e buscou o ângulo de Fernando Miguel. Terceiro gol sofrido pelo goleiro, que não havia sido vazado nas últimas 3 partidas. O Fortaleza ainda descontou na reta final do jogo. Thiago Galhardo tocou para Moisés, que deslocou o Gatito para fazer 3-1, Botafogo. Jogo encerrado e não dava tempo para mais nada. Grande vitória do Botafogo, que iguala a campanha do Fortaleza. As duas equipes têm 30 pontos, com 8 vitórias e 11 empates. Na próxima rodada, o Leão enfrenta o Fluminense e o Fogão
joga contra o América Mineiro. No Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense recebe o Atlético Mineiro em situações bem diferentes. Enquanto o Dragão aposta todas as fichas na Copa Sul-Americana e se complica no Brasileiro, o Galo tem apenas o Campeonato Nacional para disputar. Visando uma possível final na competição internacional, Eduardo Batista poupou alguns jogadores, como Jorginho e Wellington Rato, para a entrada de Shailon e Luiz Fernando. Já Cuca, que não vem uma sequência muito boa, com apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, fez algumas mudanças, como a reestreia de Gemerson e o zagueiro Hever atuando no meio-campo. Aproveitando-se de 2 contra-ataques, o Atlético Mineiro chegou muito rápido, utilizando seus 2 centroavantes. Sacha lança Hulk pela direita, que toca para Keno, e o camisa 11 se enrolou com a bola, perdendo uma grande chance. Quando a partida já se encaminhava para o intervalo, Keno tirou mais um de seus truques da cartola. Mesmo marcado por 2 adversários, o camisa 11 passou em meio a ambos, cortou mais um e chutou colocado, sem chances para Renan. 1-0 para o Galo contra o Dragão. Mesmo em vantagem no placar, quem continuou no ataque no segundo tempo foi o time mineiro. Mas o cruzamento passou por todo mundo. No rebote, Arana jogou novamente para a área, encontrando Eduardo Sacha. O camisa 18 teve calma para dominar e achar o incrível Hulk, que não teve trabalho para empurrar as redes. 2-0 em Goiânia para os visitantes, sem muita dificuldade. O Dragão até tentou pressionar no final da partida com esse cruzamento de Wellington Rato e o cabeceio de Wanderson, que passou perto da trave. E não sobrou tempo para mais nada. Vitória tranquila e essencial do Atlético Mineiro fora de sua casa, enquanto o Dragão segue na tentativa de sair da zona de rebaixamento. O Cuiabá recebeu o São Paulo na Arena Pantanal para o último jogo do domingo. O Dourado precisava de pontos para deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Tricolor queria mais uma vitória fora de casa para fazer as pazes com a torcida. Antônio Oliveira armou seu time com André Luiz, Valdívia e Daverson no ataque. Já Rogério Ceni descansou vários jogadores pensando na decisão pela semifinal da Copa Sul-Americana na próxima quinta-feira. Valdívia cobra fechado e Daverson cabeceia perto do gol. Com 3 minutos de partida, André Luiz recebeu o lançamento dentro da área e foi derrubado por Ferrarese. O juiz marcou o pênalti que Daverson converteu com tranquilidade para abrir o placar, marcando seu primeiro com a camisa do Dourado. Alguns minutos depois, Pepe perdeu uma chance incrível. Ele armou o contra-ataque e abriu com André Luiz na direita. O meia recebeu de volta de cara para o gol, mas chutou para fora. Ainda no primeiro tempo, André Luiz pegou a defesa tricolor desprevenida com um belíssimo lançamento para Valdívia. Mas Rafinha se recuperou na velocidade e bloqueou o chute do meia do Cuiabá. Após ter sido dominado no primeiro tempo, as coisas ficaram ainda mais difíceis para o São Paulo após o intervalo. O Wellington deu uma chegada forte por trás de André Luiz e recebeu o segundo amarelo. Valdívia recebeu a bola fora da área e cruzou. André Luiz estava sozinho, mas cabeceou para fora. Outra boa chance desperdiçada pelo Cuiabá. João Lucas também tentou de fora da área, mas Felipe Alves fez boa defesa. Marlon errou o passe dentro da área e deu a chance para Alisson, que quase empatou a partida, mas o goleiro cuiabano fez grande defesa. O São Paulo melhorou na partida e conseguiu seu gol pouco depois. Igor Vinícius cruza na área, Marlon toca na bola, mas Luizão, meio sem querer, botou para dentro. Gol estranho que também vale, 1-1. Mas o jogo terminou assim, o São Paulo ainda conseguiu sair com 1 ponto, mesmo com 10 homens em campo. Mas continuou com dificuldades no campeonato, enquanto o Dourado conseguiu sair da zona de rebaixamento, deixando escapar uma vitória em casa. Santos e Goiás se enfrentaram na partida que encerrou a 25ª rodada do Brasileirão. As duas equipes disputavam uma posição direta na tabela e uma vitória no confronto seria fundamental para continuar na busca pelo G6. O Santos apostou no rápido ataque composto por Soteldo, Lucas Braga e o artilheiro da equipe, Marcos Leonardo. Já o Goiás depositou as suas fichas no centroavante Pedro Raul, que vive uma fase espetacular.
O jogo começou a 1000 por hora e quem saiu na frente foi o Esmeraldino. Dadá Belmonte cruza com perfeição e Pedro Raul, sempre ele, apareceu livre de marcação para testar forte e balançar as redes. O Santos não se deixou abalar com o gol sofrido e foi com tudo em busca do empate. A primeira grande oportunidade saiu com o Zanocelo, que bateu bem, mas parou em Tadeu, que fez mais um milagre defendendo a bola no contrapé. O meia santista mais uma vez quase chegou ao gol, dessa vez em uma pancada de fora da área. A bola quicou no chão e acabou batendo na trave. O segundo tempo começou com o Santos pressionando para deixar tudo igual, até que o gol finalmente saiu. Em jogada que parecia morta, Luan encontrou Madson na linha de fundo. O lateral bateu no meio da área e contou com desvio contra de Sávio, que enganou Tadeu e entrou. Tudo indicava uma virada do Peixe, até que Luan bobeou e perdeu a bola para Dadá Belmonte. O meia lançou para Pedro Raul, que ganhou de Eduardo Bauerman e deu um toque magistral por cima de João Paulo e colocou o Goiás na frente. Belíssimo gol do artilheiro do campeonato. A última oportunidade de gol santista saiu uma bola parada. Luan bateu falta que levou muito perigo, mas passou por cima da meta de Tadeu. Fim de papo na Vila, vitória heróica do Goiás com uma ótima atuação de Pedro Raul. Já o Alvinegro perdeu a chance de vencer em casa e vê mais alguns rivais se aproximarem na tabela. Nosso top 3 começa com um golaço de Pedro Raul. Depois de fazer o gol que abriu o placar contra o Santos, ele também marcou o que decidiu a vitória esmeraldina. Recebendo um passe em profundidade, ele percebe João Paulo adiantado e toca com categoria para fazer o seu 14º gol no Brasileirão. É o artilheiro isolado do Brasileirão a sair. O gol número 2 ficou por conta de Alan Patrick na partida do Colorado contra o Timão. O meia que entrou no segundo tempo recebeu a bola na esquerda de René. Entre marcadores corintianos, pegou Cássio desprevenido com um chutaço no ângulo. Sem chances para o goleiro do Timão. Mas o gol mais bonito foi essa pintura de Marçal, na vitória fora de casa do Botafogo em cima do Fortaleza. Depois de um lateral cobrado dentro da área, o Fortaleza afastou parcialmente o perigo e o lateral acertou essa chapada incrível no ângulo de Fernando Miguel. Veja e reveja esse chute maravilhoso de Marçal, o gol mais bonito da rodada 25. A melhor defesa da rodada 25 do Brasileirão foi simplesmente mágica. Pedro recebeu a bola fora da área e mirou no ângulo, mas João Ricardo voou para defender o chute do atacante. Defesa de mão trocada, magistral do goleiro cearense. O drible da rodada 25 é do uruguaio Varela, do Flamengo. O lateral fez a sua estreia pelo Mengão e aplicou esse lindo chapéu em Richarlison. Primeiro fugiu bem da marcação de Mendonça e depois deu esse lindo lençol no volante do Ceará. Que categoria! O drible da rodada é seu, Varela! Esses foram os jogadores e o técnico que se destacaram na rodada 25. Gatito do Botafogo. Na lateral direita, Raul Cáceres do América Mineiro. O miolo de zaga fica com Luizão do São Paulo e Vitor Cuesta do Botafogo. Na lateral esquerda, Marçal do Fogão. Eduardo do Botafogo inicia o meio-campo da nossa seleção, com Alan Patrick do Internacional e Mateuzinho do América Mineiro. O incrível Hulk é o nosso ponteiro direito. Na esquerda, Pedrinho do América Mineiro. E o centroavante é o novo artilheiro do Brasileirão, Pedro Raul do Goiás. O português Luiz Castro do Botafogo é o técnico da rodada. O meia Carlos Eduardo mostrou seu cartão de visitas para a torcida do Botafogo. Contratado recentemente pelo Glorioso, ele foi o grande nome da vitória do Fogão sobre o Fortaleza na Arena Castelão.
Aos 32 anos, ele comandou o meio-campo da equipe, deu muito trabalho para Fernando Miguel e marcou os 2 primeiros gols do triunfo. Jogou muito, craque da rodada 25. Parabéns, Eduardo! A classificação do campeonato após a 25ª rodada do Brasileirão está assim. A 26ª rodada começa na quarta-feira, com duelo entre Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. No sábado, 4 jogos: Internacional e Cuiabá, Ceará e Santos, Fluminense e Fortaleza e Palmeiras e Juventude. 2 jogos agitam o domingo pela manhã: Botafogo e América, Avaí e Atlético Paranaense. À tarde, o grande clássico majestoso entre São Paulo e Corinthians. Pouco depois, a rodada termina com Coritiba e Atlético Goianiense, Goiás e Flamengo. E por hoje é só. O nosso Magazine da rodada 25 fica por aqui. Nos vemos na próxima.